Hello, my friend. How are you today? I hope you're doing great. Okay, lesson 17. Aqui. E hoje nós vamos ver o Simple Present. Um tempo muito importante aí pra gente. Vamos lá. Então, o presente simples, ou Simple Present, é o nosso presente do indicativo, ok? Então, temos ali o verbo no infinitivo, gostar, tá? Que eu pus aqui como exemplo. E vamos relembrar a nossa conjugação, então, desse gostar. Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta, nós gostamos, vocês gostam, eles gostam. Esse é o presente, okay? O presente simples. É o presente do indicativo que a gente chama. When to use. Quando que vamos usá-lo? Nós vamos usar para facts, ou seja, para fatos. Por exemplo, eu gosto de Coca. É um fato. Ok? Então, I like Coke, em inglês. Esse é o simple present. Para routine, ou seja, rotina, rotina, né? Eu vou para o trabalho às 9 da manhã. I go to work at 9 a.m. Simples assim. E para habits, eu jogo futebol todo fim de semana. É um hábito. I play soccer every weekend. Beleza? Tranquilo, né? E tem mais um aqui que é planos de horários, ou seja, schedules. Ó, as aulas começam às 10 da noite. Então, the classes start at 10 p.m. Ok? Então, esses são os principais usos do simple present. Vamos ver a forma afirmativa. Let's conjugate. Vamos conjugar. I like Coke é o primeiro, né? Então, a gente vai pondo todos os pronomes pessoais e vamos conjugando. You like Coke. He likes Coke. She likes Coke. It likes Coke. We like Coke. You like Coke. They like Coke. Perceba que todos eles, com exceção do he, she, it, são like, 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 like. Mesma conjugação. E para he, she, it, a gente tem uma conjugação diferente, que a gente acrescenta um S. Okay? Então, na afirmativa, no presente, a gente acrescenta o S no verbo e ele forma a conjugação para he, she e it. Ok? É assim que funciona. Vamos ver agora algumas regrinhas para he, she, it, porque nem sempre é só pôr o S. Às vezes vai ter que fazer alguma coisa diferente. Tá? Mas em geral, a gente adiciona o S. Tá ali, ó. In general, em geral a gente adiciona S no fim do verbo. Então, ele gosta em inglês a gente acabou de ver, né? He likes. Ok? Ele ou ela ama. Como é que fica isso em inglês? It loves. It loves. Ok? Então é só pôr o S no final do verbo love. Ela bebe. E aí, she drinks. É só pôr o S no final do verbo drink. O Roberto escreve, né? O Robert escreve, ok? O Robert writes. Lembrando que a gente não usa o artigo antes de nome próprio, ok? Por isso que é Robert e não é the Robert. A Cristina come. Cristina eats. Ok? Então a gente só pôs o S aqui, ó, depois do verbo escrever, depois do verbo comer. Ok? Agora, quando o verbo é terminado em consoante mais Y, o que acontece? A gente vai ter que tirar o Y, daqui em amarelo, e acrescentamos IES. Então a gente tira o Y, ó, cry, que é o verbo chorar, vai ficar cries. Então, para he, she, it, ok? Então, he cries, ele chora. She cries, ela chora. Agora, eu choro, I cry. Aí é normal, ok? Fly, que é o verbo voar, mesma coisa. Flies, dry, que é o verbo secar. Dries, try, tentar. Tries, study, estudar. Studies. Se o Y for precedido de vogal, basta pôr o S. Bom, aqui era precedido de consoante, né? Então tem uma consoante antes do Y. Precedido de consoante. Ok? Tá tudo aqui, ó. Precedido de consoante, precedido de consoante. Agora, se for precedido de vogal, que é o caso aqui, ó. Precedido da vogal A. Play. Basta pôr o S. Aí fica normal. Então, plays, says ou
says, okay? Buy, buys, enjoy, enjoys, okay? Então, play, que pode ser jogar, pode ser tocar, say, dizer, buy, comprar, enjoy, aproveitar. E verbos terminados em CH, SH, SS, X, O ou Z, a gente coloca ES no final do verbo. Ok? Isso aqui são regrinhas, mas a gente vai se acostumando conforme a gente vai praticando, ok? Mas tá aí a regra para você saber. Então, watch, que é o verbo, que verbo que é esse? Assistir, certo? Vai ficar watches, só pôr o ES no final, colocar ES no final do verbo. Wash, que verbo é esse? Lavar, washes. Pass, passar, passes. Fix, consertar, fixes. Go, ir, goes. Buzz, que é zumbir, buzzes. The verb to have is irregular. Então o verbo have ele é irregular, ok? Então como que fica o have para he, she e it? E aí? Has. A gente viu na aula passada, certo? Sorry. Tive alguns exemplos com has ali, lembra do cabelo? She has straight hair. Ela tem cabelo liso. E ele tem irmã, como é que fica? He has a sister. Okay? Então, para he, she, it, usaremos o has. Para o restante, a gente usa o have normalmente. Ok? Perceba que em português, a gente diz irmão ou irmã, né? A gente fala, ele tem irmã, tá vendo? Ele tem irmã. A gente não pôs ele tem uma irmã, né? Uma irmã. Poderia. Ele tem uma irmã ou ele tem irmã, tanto faz. Em português pode ser qualquer um dos dois, mas em inglês é necessário o artigo a ou an para contáveis, ok? Então aqui a gente pôs, ó. Sister é contável, né? Dá para contar. 1, 2, 3, 4. Então a gente põe o a, ok? Mesma coisa acontece com ele tem carro. Ele tem carro. He has a car. Então a gente utilizou o a também, ok? Lógico que em português a gente poderia falar ele tem um carro também. Ele tem carro, ele tem um carro, tanto faz. Mas em inglês, sempre com o artigo. O elefante é grande. Ele tem 2 orelhas. Tenta traduzir essa frase aí. Pausa e tenta. The elephant is big. It has 2 ears. Então, é it. Então a gente põe o has, ok? E esse it você já sabe que está substituindo the elephant. Practice. Meu padrinho toca piano. Como que fica isso em inglês? Vai pausando e vai tentando, ok? Conforme forem aparecendo as frases aqui. My godfather plays the piano. Eu trabalho numa loja. I work in a shop. Yeah. E aqui você percebe, né, que a gente usou o S, né, que é como a gente está falando, mas não é he, she, it, né, assim, expresso na frase. Mas o my godfather representa um he. Tá? E se ele representa um he, é como se fosse he, então a gente põe o S, ok? I work in a shop, a Terra gira em torno do Sol. The Earth goes around the sun. Aí quando a gente fala sobre planetas, né, a gente está falando nessa parte astronômica, corpos celestes, né, a gente usa sempre a primeira letra maiúscula, ok? Então, the Earth, com letra maiúscula, goes around the sun. Julia nunca toma café da manhã. Julia never, ok? Has breakfast. Ou poderia ser Julia never takes breakfast. Ou Julia never eats breakfast. Tanto faz. Todas são iguais, ok? Eles moram em Londres. They live in London. Translate. Ele tira férias todo ano. Tirar férias já deixei aí uma dica, né? Take a vacation. Então, he takes a vacation every year.
Eu ainda me lembro disso. Ainda, eu pus ali, still. Então, I still remember that. Isso desafia a lógica. E desafiar é defy. This defies logic. Olha aqui, tirou o Y, né, e pôs IES. Lembra da regrinha? Tira Y e põe IES. E por que a gente fez isso? Porque esse this representa um it. Ok? Representa um it. Graças a Deus é thank God ou thanks God? O que você acha? Qual das duas que a gente falaria? Qual que é a certinha mesmo aqui para falar graças a Deus? Bom, apesar da gente ouvir bastante thanks God, o certo é thank God, ok? Thank God. A gente ouve thanks God, mas é errado, né? Para pessoas que estão aprendendo e estão errando, tá? Porque o certo é thank God. Tá? E vem de I thank God, né? Eu agradeço, thank é o verbo agradecer, então eu agradeço a Deus. Então, I thank God. Né? Então, se é I, a gente já viu que não tem o S, né? Se fosse he thanks God, beleza. She thanks God, ok. Mas I thank God. Então, quando eu falo graças a Deus, quer dizer que eu estou agradecendo a Deus, né? Thank God. E thanks God está wrong, que significa errado, né? Negative. Vamos ver a forma negativa agora. No negativo, a gente vai usar o do ou does e o verbo vai estar sempre no infinitivo, ok? O que quer dizer isso? Que não tem essas regrinhas do S, ES que a gente viu agora, tá? Então, infinitivo quer dizer que o verbo vai ficar na sua forma original, sem o S, ok? Tanto para he, quanto para she, quanto para it. Então, do mais not. Do not. Do mais not contraído. Como é que fica? Don't. Usado com pronomes I, you, we and they. Né? O que a gente tem que se atentar aqui é os pronomes que a gente está usando para a gente saber se a gente vai usar o do ou o does, ok? Então o do ele é usado para esses pronomes aqui. E does mais not fica does not. Does mais not contraído, como é que fica? Doesn't. E ele é usado para he, she e it, ok? Very good. Então tá ali, né, as formas contraídas, da negativa, etc. E aqui todos os exemplos com todos os pronomes. Okay? Então, normalmente a gente contrai, a gente fala contraída, tá? Mas você vai usar, vai ver, né, de vez em quando também sem estar contraído. Então, I don't like Coke, you don't like Coke, he doesn't like Coke, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Translate, please. Eles não sabem meu número de telefone. Como é que fica em inglês? Pause e tenta. They don't know my phone number. They don't know my phone number. Minha sobrinha não trabalha duro. Ou seja, não trabalha pesado. Não trabalha bastante. My niece doesn't work hard. E it doesn't, porque a gente está falando de uma she aqui, né? Minha sobrinha representa uma she. Ela, certo? Meu sobrinho não toma banho todo dia. My nephew doesn't take a bath every day. Ou poderia ser também doesn't take a shower. Então, take a bath e take a shower, mesma coisa. Nós não falamos inglês. We don't speak English. Lembrando que quando a gente fala das línguas, a gente sempre põe a primeira letra maiúscula, ok? We don't speak English. Interrogative. Vamos fazer a forma interrogativa agora. Assim como na negativa, a gente vai usar o do e o does, só que agora é no início, ok, da pergunta, e o verbo está sempre no infinitivo também, ok, na sua forma original, sem he, sem s, sem ies, sem aquelas regras. Pergunta, você fala inglês? Como que fica isso em inglês? Pause e tenta. Do you speak English?
E aqui eu pus todas as formas interrogativas, né? Sempre o auxiliar do ou das no início da pergunta, né? Assim, não é bem no início da pergunta, é antes do sujeito, ok? Então o sujeito aqui é eu, é he. Tá? Eu digo que não é sempre porque antes dele a gente pode ter também as question words, que a gente já viu, né, na aula, nem lembro que aula que era, mas nós vimos em aulas passadas agora. Então, por exemplo, se tivesse um how, ele viria antes aqui. Tá? How, ok? É uma question, um what, um when, um where. Lógico que aqui não faz sentido, né? Mas eu estou dizendo, se tivesse uma dessas question words, dessas palavrinhas que a gente viu naquela aula de question words, aí ela vem antes do auxiliar, ok? Nós veremos em exemplos mais para frente. Translate. Seus amigos moram perto daqui? Do your friends live near here? Seu sogro trabalha? Olha, aqui a gente usou o do porque esse your friends representa um they. Tá? Seu sogro trabalha? Does your father-in-law work? Okay, então sogro é um he. O Thiago joga futebol? Does Thiago play soccer? Eles jogam xadrez? Do they play chess? Nós normalmente vamos para a praia? Do we normally go to the beach? Você gosta de maçã? Do you like apple ou do you like apples? Tanto faz. Question words, o que eu falei já, explicando para vocês. Então, se tiver uma question word, ela vem antes, ok? Então, o que você faz nas segundas à tarde? Tenta traduzir isso para o inglês, né? What, você põe o what e o resto é igual, né? Do you do on Monday afternoons? Ok? Lembrando que aqui tem dois do, porque esse do é o auxiliar e esse do é o verbo, né? O verbo fazer, ok? Where? Onde ela trabalha? Where does she work? Where does she work? Então, o where veio antes do auxiliar aqui também, ok? Lembrando também que dias da semana sempre com a primeira letra maiúscula, ok? Quando eles chegam? E aí, pause e tenta. When do they arrive? Who? De quem ela gosta? Who does she like? Bom, o why a gente já sabe que é por quê, certo? E para responder a gente usa because. A gente já viu isso também em aulas passadas, né? Então aqui, ó, why do you work? Também vem antes, sempre no início aqui, tá? Então question word sempre antes do auxiliar. Why do you eat? Why do you sleep? E a resposta você já sabe, né? Because. Why do you work? Because I like to work. Porque eu gosto de trabalhar. Um exemplo, né? Então você sempre põe o because e depois a razão para responder a pergunta, ok? Why do you study English? This is a question for you. Let me know in the comments. Deixa nos comentários que eu quero saber a resposta dessa pergunta, ok? Repeat after the teacher and translate. Então eu vou falar, você repete para praticar a pronúncia e depois tenta traduzir, ok? Então vai pausando e vai tentando aí. Wake up. Acordar. Get up. Levantar da cama. Stretch. Espreguiçar-se. Pee. Take a pee. Have a pee. Fazer xixi. Go to the bathroom. Ir ao banheiro. Wash my face. Lavar meu rosto.
Brush my teeth. Escovar meus dentes. Comb my hair. Pentear meu cabelo. Take a shower. Take a bath. Tomar banho. Get dressed. Se trocar. Okay? Lembrando que muitas vezes quando a gente está falando, né, normalmente quando a gente está falando, a pronúncia ela fica um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, eles vão falar exatamente go to the bathroom. Go to the bathroom. Go to the bathroom. Okay? Have breakfast. Tomar café da manhã. Go to work. Olha lá. Go to work. Em vez de go to work. Go to work. Ir trabalhar. Have lunch. Almoçar. Have a snack. Fazer um lanche. Have a coffee break. Fazer uma pausa para o café. Have an afternoon tea. Tomar café da tarde, da forma britânica que eles falam tomar café da tarde, é have an afternoon tea. Have an afternoon snack. Aí já é a forma americana, tomar café da tarde. Go back home. Ir de volta para casa. Catch up on the news. Atualizar sobre as notícias, né? Atualizar-se sobre as notícias. Text with my friends. Mandar mensagem para meus amigos. Okay. Very good. Have dinner. Jantar. Watch TV. Assistir TV. Play with the kids. Brincar com meus filhos. Go to bed. Ir para a cama. Set my alarm. Pôr meu alarme. Go to sleep. Ir dormir. Aqui, play with my kids. Eu falei, acho que play with the kids, né? Enfim, não sei, veio na minha cabeça isso, acho que eu falei errado. Fenômenos naturais. Chover. Okay. Chover, a gente já sabe que é rain. Esse é o verbo chover, ok? E nevar. Como que fala nevar? Snow. Garoar. Drizzle. Bom, nós usamos o simple present, que é esse tempo que a gente está vendo nessa aula, né, para fenômenos naturais usando o pronome it. Ok? Tá aqui, ó. It. Vamos dar um exemplo. Chove muito no Japão. Como que fala isso em inglês? Pause e tenta. It rains a lot in Japan. Ok? Então aqui a gente vai usar o it. Lógico que tem que pôr o S, né? A gente já viu na afirmativa. Ok? E sempre a gente vai ter que usar o it, porque né, em inglês não existe sujeito oculto, ok? Aqui a gente tem, né? Mas em inglês não, tá? Então a gente sempre tem que pôr o sujeito, e o sujeito vai ser o it, tá? Nas frases em inglês. Chove bastante em São Paulo? Pergunta. Pause e tenta. Does it rain a lot em São Paulo? Olha aí, sempre com o sujeito aqui, it. Okay. Não chove no deserto. It doesn't rain in the desert. Chove bastante na minha cidade. It rains very much in my city. Está ventando bastante. It's windy. Então, o verbo ventar é wind, ok? Tá aqui. Só que a gente não usa ele no gerúndio, ok? Então, para falar está ventando, a gente fala it's windy. Okay? Seria assim, traduzindo ao pé da letra, o tempo está ventoso, né? Sei lá, ventoso. Acho que nem tem isso em português, né? Mas essa que é a ideia, ok? Então, não é it's winding com ing, é it's windy,
com o Y no final. Translate the questions. Com quem você mora? Who do you live with? Com quem sua mãe mora? E essa preposição aqui no final a gente já viu em aulas passadas, né? Se você não viu ainda, assista as aulas passadas também para você entender, né, tudo que está aparecendo, né? Isso aqui é uma sequência, então tem coisas que eu não explico nessa aula porque eu já expliquei em outras aulas, ok? Com quem sua mãe mora? Who does your mom live with? Quantos irmãos e irmãs você tem? How many brothers and sisters do you have? Aqui esse brother está com B maiúsculo, mas simplesmente é um erro ortográfico, tá? O B é minúsculo mesmo. Com quem seu irmão mora? Who does your brother live with? Onde sua irmã mora? Where does your sister live? Qual é o nome do seu pai? What's your father's name? Seus avós estão vivos? Are your grandparents alive? Perceba que aqui, né, a gente usou o verbo to be, tá? Às vezes o aluno ele se confunde, muitas vezes ele olha essa pergunta e fala do your grandparents alive? Tá? E usa o do ou does, ok? Mas não confunda, tá? Quando é verbo to be, ó, estão, a gente vai usar só o verbo to be, não tem do e does, ok? O do e o does, ele é usado para outros verbos, né? Perceba aqui, ó, live, que é o verbo viver, morar, né? Aqui é verbo to be também, né? Mas olha aqui nas anteriores. Aqui, ó. Live também, né? Live. Ó, aqui é o verbo have, por isso que é do. Então, são outros verbos, né? Very good. Ok. Faça frases sobre sua rotina pela manhã. Por exemplo, eu acordo às 7 da manhã e aí eu deixei um exemplo, né, do que eu quero que você faça, ok? Então tá aí o exemplo para você. Pega a sua rotina e faça o seu aqui, tá? Faça suas frases. Tá? Então, faz isso para você praticar, é importante, tá? Pode também deixar nos comentários aqui, se você quiser, a sua rotina, que eu também dou uma olhada lá. Se tiver alguma coisa errada, eu corrijo para você, ok? Bom, e estou deixando a homework dessa lição na descrição deste vídeo. É só você copiar esse link e colar, são 3 aqui, e colar na barra de endereço, que abre o site e lá você pode fazer o exercício, ok? E não esqueça de estudar o Excel dessa aula, que também está aqui na descrição deste vídeo. É muito importante para facilitar a sua evolução na hora de formar frases, que você faça esse estudo, tá? E aqui também tem um vídeo explicando como estudar esse Excel, ok? Então veja esse vídeo também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like, considere também se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. E caso você sinta de ajudar esse teacher que faz esse material gratuito aqui para você, segue meu Pix, é meu CPF, tá aí meu nome completo na tela também. Thanks a lot, God bless you, nos vemos nas próximas aulas, see you later, bye bye.